Bom dia, tio Caio. Bom dia, tudo bom? Tudo? Ah, Bicho, onde é que eu vou arranjar camiseta de roça agora? Caipira. Na Renner? Não, mas tipo assim, eu vou sair daqui 10 horas, eu chego 11 horas em Reais, eu tenho que estar com o negócio 11 horas já. Como é que não dá tempo de comprar nada, não? Vou pintar um bigodinho. Ai, vida. Você vai ter E, uma pô, festa junina? ai, entrega de mimo pros alunos, negócio de drive-thru. Fizeram a mesma coisa no Cristo Rei com os mais novinhos. Aí lá no projetado estão fazendo também, aí eu vou entregar pro sétimo ano. É tipo assim, Por que que no basicamente, ano não tem? Bom dia, tio. um dia. Eu não entendi, Bárbara, desculpa, você pode repetir? Perguntei por que que no ano não tem também. Não, não sei, porque eu acho que o Cristo Rei só foi feito com o infantil. Com os bem pequenininhos lá no negócio. Lá no projetado decidiram fazer com alguns mais velhos também, mas eu acho que não deu muita gente também não, pra falar a verdade. Porque, tipo assim, o pessoal querendo evitar, né, sair na rua. Tem muito aluno que tá com a família que tá com corona e não tá saindo, né, pra evitar contato. Mas, vamos lá, né? Ai, vida. Uma pelinha no meu dedo que eu tô querendo evitar puxar. Eu sempre puxo, fica doendo muito, muito, muito. Eu tenho umas 3 já que eu puxei. A gente puxa com o dente, né? Só pra deixar mais divertido. A gente vai com o dente assim, puxa. Aí arranca metade do dedo fora. Nossa senhora. Ai, ai. Gente, a gente vai começar uma matéria agora. Projeção ortogonal. Pensa numa matéria que não é legal para fazer online. É muito desenho. É muito desenho. Ai. Pessoal, quem estava aqui que viu aquela lista fez as atividades do Eureka, que não tinha feito ainda? Eu fiz, eu Eu, fiz. Fiz eu sim. tava tentando fazer aquela tarefa de triângulo, aí começou a dar tudo errado, eu comecei a errar tudo, aí eu lá desisti. Então, gente, quem quiser refazer, pode tentar refazer também, tá? Para melhorar um pouco a nota. Se achou que ficou alguma nota muito baixa. Amanhã eu devo registrar as notas, tá? Então pode refazer? Pode. Até amanhã, no caso, né? Porque amanhã tem que finalizar a nota para postar Sim. de vocês. E aí, deu certo aquele trabalho de sócio? Reportagem? Bom, eu acho que deu, mas eles não registraram a nota. Pelo menos ontem não tinha registrado, não sei hoje. Ah, o Danilo Pois é, mandou falaram mensagem que para mim para registrar. Falaram que tinha feito, aí eu entrei lá e não tinha. Mas foi na fé, tio. Né? Deu Foi só o que um foi. pouquinho de trabalho. Nada demais, não. Ele tá para O ser problema é que publicado tava no site da escola, tá? confuso. O site da escola, o site do Cristo Rei, as reportagens de vocês. Tá Alguém lá. lê aquilo? Vai ser postado. Vai ser para qualquer um ler. Gente, pelo amor. Mas se bem que Pensando quase que ninguém vai no site do... Não, Pois é. nem lembrava que tinha site a escola, pra falar a verdade. eu. Ai, vida. Ai, deixa eu ver aqui. Pessoal, página 42, capítulo 8, perpendicularidade, projeção ortogonal e desenho em perspectiva. Ui. Aí, será que a Marina já chegou na aula? Não Cadê? chegou, Não, não. Marina, não. Ela que é super fã de matemática, velho. Ela que mais gosta de matemática, bicho. Ela que devia estar aqui.
Por um segundo eu esqueci como é que compartilhava a tela. E trem. Pra cá. Colocar vocês bonitinho aqui. Colocar vocês bonitinho aqui. Ótimo. Todo mundo tá vendo minha tela, pessoal? Ok, vamos lá então. Crianças, perpendicularidade. Vamos lembrar elemento por elemento, tá, disso daqui e vamos entender o que essa matéria vai falar. Primeiro, alguém lembra o que é perpendicularidade? É quando forma um ângulo de 90 graus. Perfeito, Rafaela. É quando forma um ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, se você pegar, sei lá, o canto aqui dessa daqui, tá vendo? São perpendiculares. Por quê? Essa reta horizontal e essa vertical aqui, no caso, formam 90 graus. Até porque se é horizontal e vertical, obrigatoriamente vai formar 90 graus, né? Ignora, continua. Aqui tá falando do Bat-Signal, lindo e maravilhoso. Já parou para pensar como é que eles chamam Batman se não tiver nublado? Aí não chama, né? Morre. Então quer dizer que só dá pra, o Batman só combate o crime quando tem nuvem no céu? Mas, Porque tipo, às vezes eles projetam em prédios, alguma coisa assim. Não sei, velho. Porque eu vou ser sincero, quando eu comecei a planejar essa aula, a primeira coisa que eu vi, eu abri esse negócio aqui, eu fiquei olhando. E se não tiver nuvem? Vai que é tipo na Inglaterra. Na Inglaterra Pois é. chove quase todo dia. A DC vacilou um pouco em não pensar nisso. Stanley. É do Stanley não, né? Não, é do outro. Não, é da DC. É verdade. Gente, continuando aqui a nossa lógica. Projeção ortogonal é o seguinte, é basicamente a sombra, tá? É fundamentalmente a sombra de alguma coisa. E desenho em perspectiva é meio que você olhar de formas diferentes para o desenho. O que você vê quando você olha de formas diferentes? Por exemplo, vocês conseguem me ver ou vocês estão vendo minha tela? Vocês conseguem me ver? Consegue te Os ver. dois. Tá. Então, gente, olha só. Um exemplo aqui, tá? Pergunta. Se vocês observarem esse objeto que eu estou segurando, o que vocês veem? Não precisa ler não, gente, tá? É só... atrás dele. É um a controle parte de de ar, trás. não é? o controle de ar. Vocês estão vendo um monte de coisinha escrita aqui, não é? Não. Eu, por exemplo, no entanto, eu estou vendo uma coisa diferente de vocês. Vocês estão vendo uma vista... Uma vista posterior, a vista traseira desse desenho. E eu estou vendo uma vista frontal. Então, a minha visão é diferente da de vocês, tá? Porque a minha visão, eu estou vendo uma tela, estou vendo um monte de botãozinho, coisa que vocês não veem daí. Isso é a forma que a gente vai fazer à vista. A gente vai ter que observar um objeto de vários lados para a gente poder identificar o que é. Só para matar a curiosidade, tá, gente? É um controlezinho, tá? Entendeu? Outro exemplo interessante. Deixa eu pegar aqui um objeto aqui. Pode ser esse daqui. Pessoal, isso daqui, lindo e maravilhoso. Se vocês verem vistas assim, ó, tridimensionais, é um sprayzinho para dor muscular. Tá vendo? Só que olha o detalhe que interessante, pessoal. Se vocês olharem ele, digamos assim, mais ou menos desse lado aqui, vocês conseguem ver que ele é cilíndrico, né? E ele é comprido aqui. Só que, e se eu mostrar para vocês só isso? Que figura que vocês estão vendo? Círculo. Não, um círculo. Exatamente. Ô, Daniel, só para explicar a questão do Eureka, já que ele perguntou. Só um segundinho, pessoal, para aqui. Gente, olha só, o Eureka funciona da seguinte maneira. Eu faço a média das notas que vocês tirarem, por exemplo, nos 3 primeiros capítulos é avaliado de 0 a 10. Aí a média dos 3 que dá a sua nota do AV1. AV1, acho que é. A média dos capítulos 4, 5, 6, que vai dar a nota do AV2. Então, fundamentalmente falando, cada capítulo vale 3,33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 3. Então, gente, aqui a gente tem um círculo.
Mas isso não é um círculo que eu estou mostrando para vocês. Mas a visão por baixo, vamos colocar assim, é o quê? Um círculo. A visão superior também é um círculo, mas olha, é um círculo com outro círculo no meio. Então, se a gente fosse desenhar isso, só para vocês entenderem aqui, se a gente fosse desenhar uma vista dele, uma vista inferior, ou seja, visto de baixo, seria assim. Uma vista superior seria praticamente a mesma coisa, só que com uma diferença. Teria um círculozinho aqui dentro. Né? Tá vendo? Concêntrico aqui. E se a gente visse ele pela lateral? Ó, é meio que um retângulo, né? Primeiro. Então, vou desenhar um retângulo só para me ajudar aqui. E depois aqui em cima, ele finaliza com... Close enough. Sou de matemática, não sou de artes, não. Então, gente, seria algo similar a isso. Isso são as vistas que a gente faz. Quantas vistas você faz no desenho? Normalmente, a gente faz pelo menos 3, tá? Mas, dependendo do desenho, talvez a gente precise de mais vistas, ok? Para poder realmente representar como que você vai desenhar. Então, fundamentalmente falando, nós vamos aprender a projeção, tá? Que a projeção, normalmente a gente vai acabar caindo no Teorema de Pitágoras, beleza? A gente vai aprender sobre as vistas, que é, essencialmente, eu vou dar uma figura e pedir as vistas, ou eu vou dar as vistas e pedir a figura, tá? Então, um dos dois a gente vai trabalhar. E, para finalizar, a gente tem desenho em perspectiva. Perspectiva, pessoal, é quando você observa as coisas de forma diferente. Como eu posso fazer isso daqui? Em primeiro lugar, se vocês pegarem... aqui. Por exemplo, aqui. Se eu meio que colocar ele assim para frente, vocês conseguem ver que é um objeto 3D, não conseguem? Ó, que bonitinho, bonitinho. O desenho em perspectiva, normalmente, o que ele faz? Ele pega e vira para a ponta ficar para a pessoa. Então, em vez dele ficar assim, ó, praticamente um retângulo assim, ele fica assim, tá? Fundamentalmente, para a gente poder fazer isso, pessoal, a gente usa malhas, tá? Existe uma malha que é quadriculada e uma malha que é triangular. Triangulada, essencialmente falando. Então, a gente vai transcrever de quadrado para triângulo, ou de triângulo para quadrado. Mas não se preocupe que vai dar para... Eu vou chegar lá. Pode falar, Bárbara. Tipo assim, quando a gente faz um cubo, assim, em um plano, e desenha ele assim e tal. Uhum. A gente vai passar do cubo que a gente normalmente desenha para um triangular. Quer ver? Cubo, malha quadriculada para triangular. Quer ver? Ó, isso daqui é um cubo na malha triangular. Tá vendo? Essa é a malha triangular, isso seria um cubo na malha triangular. E... isso daqui... Nossa, horrível. Deixa eu abrir aqui uma nova. Vai ficar mais fácil. Seria só o que a gente consegue ver. Oi? É tudo meio que uma questão de como a gente visualiza o objeto. Pode falar, desculpa. Não, eu tipo falei que é meio que como se a gente desenhasse só o que a gente conseguisse ver, tipo, não essas linhas pontilhadas atrás. Exatamente. É basicamente isso. Pode ser desenhado pontilhado também lá, tá? Não tem problema. Então, gente, nós vamos passar de uma malha quadriculadas, normalmente, tá? Para malhas triangulares. São nesse objeto aqui. Oi. Nesse capítulo a gente só vai usar as malhas triangulares? Não, as duas. Tá? Ok. Primeiro a gente vai aprender a quadriculada, depois a triangular, e meio que a gente vai misturar as duas depois. Misturar não, né? Usar as duas ao mesmo tempo.
E para finalizar, pessoal, a gente também vai ver, no caso, dentro de perspectiva, a gente vai ver ponto de fuga e linha do horizonte. Como assim? Pessoal, em primeiro lugar, existem retas paralelas? Paralelas, tipo, sim, Paralelas, lado a lado. Existem retas paralelas? sim. Todas as retas se encontram no infinito. Faz sentido. E ao mesmo Nada é tempo perfeitamente paralelo. E aí, a gente tem uma parada muito massa, que é o efeito, no caso da nossa visão, que tem um ponto de fuga. Deixa eu mostrar uma imagem aqui. numa aula de inglês que a gente teve ano passado, a gente estudou isso. Certo? Bem legal. Nossa. Pessoal, ponto de fuga é muito interessante, por quê? Porque ele é uma impressão. Essa aqui, eu acho que essa é a melhor representação que existe. Se você estiver vendo uma estrada de trem ou uma estrada normal, seja lá o que for, e ela se estender em linha reta para o horizonte, você vai ver cada vez mais perto os trilhos do trem, mesmo que eles não estejam ficando mais perto um do outro. Tá? Isso é o que a gente chama de ponto de fuga. Eles estão lá no fundo, lá na linha do horizonte, a linha do horizonte é o final, e ponto de fuga é esse ponto em que as coisas se encontram. É onde eles juntam essas linhas e formam se unem realmente no final, tá? Isso é muito comum na nossa visão. Isso acontece por quê? Quando você está perto do objeto, como a gente está perto aqui desse trilho de trem, logo no começo dele, você tem pouca coisa na sua visão. Tipo assim, se você olhar 2 metros à sua frente, você tem uma certa quantidade de coisas que cabem na sua visão. Se você está olhando centenas de metros, a quantidade de coisas na sua visão é muito maior. Então, aquele espaço que cabe o trilho do trem é muito menor para a gente. Tá? Então, isso é o que acontece, o ponto de fuga. É quando você tem esse ponto que as coisas se unem. Isso é muito interessante porque, para desenhos que vocês fazem, pessoal, ele dá a ideia de profundidade. Quando você faz um desenho utilizando ponto de fuga, ele dá uma ideia de profundidade para as coisas. Tranquilo, beleza? Desculpa, eu só vi agora, tá? Então, isso é bem interessante, tá? Quem tem interesse em desenho, quem gosta de desenhar, isso é uma habilidade muito importante para aprender, tá? Olha, por exemplo, um desenho de um quarto. Tá vendo? Ele tem um ponto de fuga. Perceba que o início desse móvel aqui no canto inferior direito é maior do que o final. Por quê? Porque ele está mais perto da gente. Quando as coisas estão mais perto de você, elas têm que ter uma proporção maior, porque você vê elas maior realmente, tá? Uma forma muito simples de você conseguir visualizar isso, vocês podem fazer aí agora na tela de vocês. Quer ver? Pega o dedo de vocês, fecha um olho seu e coloca o dedo praticamente encostado no seu olho. Ele vai tapar 90% da sua visão. Se você for afastando, o tamanho do seu dedo e quanto ele ocupa na sua tela vai diminuindo. Quanto mais longe você estiver. Ok? Isso é perspectiva. É você entender que quanto mais próximo você está de um objeto, maior esse objeto vai parecer para você. Beleza, pessoal? Deu para entender, então, o que é essa perspectiva? Tá? Aí, por exemplo, nesse quarto, esse pontinho no meio é o ponto de fuga. Aqui nessa rua, sei lá, o finalzinho, ponto de fuga, e assim por diante. Todos os desenhos que você tem ideia de profundidade, a gente vai ter um ponto de fuga. E o desenho fica muito melhor assim, acreditem. Bom, tendo o iniciozinho já, conversando sobre ele, então agora a gente pode começar a se divertir de verdade, né? A única aula que você não ia chamar a atenção da Mariana por ela estar desenhando, ela vai lá e falta. Sério, ela faltou? Acho que ela faltou. E ela sabia que a gente ia começar essa matéria hoje. Eu chamo esse de... Nossa. Gente, olha só. Projeção ortogonal. Gente, projeção ortogonal é você imaginar o seguinte. Que existe uma luz, o sol, por exemplo, né, fazendo... Tio, você travou. Ah, voltou. Oi? Voltou. Voltou, pessoal? Sim. Tá. Então, gente, vocês imaginem assim, que vocês têm um sol, tá? Uma luz vindo paralela para baixo e ela vai provocar sombras. Então, é isso, gente, olha só.
Imagina que a gente tem uma luz aqui vindo diretamente de cima nesse AB aqui. Imaginem que a gente tem o chão, ok? Aqui, lindo e maravilhoso. E você tem uma reta aqui chamada de AB, ok? Então, aqui, ó. A, B. Pessoal, se a gente tiver raios de luz, raios do sol vindo, no caso, paralelo aqui para baixo, concorda comigo que esse AB vai formar uma sombra? E essa sombra vai ser o quê? Do ponto A até o ponto B. Então, ó, essa daqui é a nossa sombra. A linha belinha. Ok? A belinha. Ai, vida. E aí, gente, o que acontece numa situação como essa? Bom, simples. Alguém consegue me dizer o que a gente poderia usar para calcular, por exemplo, o valor de AB, o valor de abelhinha? Alguém consegue visualizar que tipo de coisa que a gente pode utilizar aqui? Alguém já conseguiu visualizar? Triângulo, um negócio com triângulo, não? Hipotenusa. Perfeito. Gente, olha só que legal. Pitágoras. Pitágoras, exatamente. Esse a linha belinha, pessoal, ela é fundamentalmente isso daqui, ó. A gente pode meio que trazer ele para cima, tá vendo? E aí a gente tem uma altura aqui. Logo, isso vai formar um triângulo retângulo. Ah, professor, por que retângulo? Gente, porque é a sombra que sempre vai ser perpendicular, tá? Porque a sombra, ela é perpendicular, ela é em paralelo para o chão. Em outras palavras... Ô, tio. Pode falar. Pode falar. Não, você ia perguntar como é que a gente vai saber o valor do outro cateto. Aí o problema vai dar de alguma forma. Eu ia perguntar se a gente ia ter sempre o valor de AB e a abelhinha para poder descobrir o Então, outro. depende do problema, mas eu vou ser sincero com vocês. A gente vai acabar vendo isso um pouquinho mais depois de trigonometria. Inclusive, essa matéria às vezes vem depois de trigonometria. Por quê? Porque a gente só precisa de um dos valores e do ângulo para calcular os outros, tá? Se a gente tivesse um ângulo aqui, 30 graus, por exemplo, a gente poderia utilizar ele para poder calcular todos os valores. Se a gente tivesse, sei lá, esse daqui 10, a gente poderia calcular os outros dois. Entendeu? E aí seria 5 e 5 raiz de 3 sobre 2, né? Quem não entendeu nada do 5 raiz de 3 sobre 2 e já quiser adiantar alguma coisa, assistam um vídeo de trigonometria que eu mandei para vocês. Curtem, comentem e compartilhem. Se inscreva no canal. Se inscrevam no canal. Deixa o seu joinha. E também vem na aula suplementar de tarde. É verdade, a gente tem que marcar o aula suplementar, né? Suplementar. Eu nem pensei, bicho, em matéria pra gente fazer semana passada, por isso que eu nem marquei. Pense em alguma coisa, gente. Pede aí o que vocês querem. Se vocês quiserem trigonometria, a gente faz de trigonometria. Se vocês Professor, eu quiserem... não lembro. Aí vai lá e pede soma subtração. Acho que você tinha falado um, não? Não, eu falei que eu ia pensar, mas não consegui pensar em nada. Mas eu não tinha falado, tipo, eu olhei lá o negócio e você falou que ia fazer. Ah, era regra de 3, alguma coisa assim. Ah, é verdade, proporção. Ah, negócio de juros. Verdade. Eu vou mandar para Danilo logo de tarde para ele poder já marcar para nossa sexta-feira, tá bom? Tá bom. Continuando então, gente. Agora vamos começar a matéria de verdade, né? Que já deu para fazer toda a base, passar tudo bonitinho para vocês. Agora a gente vai começar a diversão. Segunda-feira... só uma pergunta. Eu mudei lá, eu comecei a usar o sala de aula. Vocês receberam normalmente as atividades dessa semana? Sim. Sim? Foi tranquilo? Então, vocês já fizeram essas primeiras páginas, né? Que eu pedi Tio, pra eu fazer? fiz só até a 46, eu não fiz até a 48, não. Ah, eu Tranquilo. também não, porque ninguém merece, né? Gente, essa matéria é tão fácil. Chega a doer no coração. De tão simples que ela é. Vamos lá. Olha essa aqui, gente. Essa atividade 1 e 2, vou falar a verdade. Essa me dá até sono de fazer, de tão simples que ela é.
Ó, desenhe com auxílio de régua e esquadro, nem precisa, né? As projeções ortogonais dos segmentos. Gente, CD tá aqui, EF é um ponto, né? Porque ele é reto, né? GH aqui e IJ tá aqui. Vocês tiveram alguma dificuldade em marcar, pessoal, essas projeções? Não. Não, né? Tranquilo. E vem umas perguntas que são muito óbvias. Olha só. Em que condição um segmento de reta e a sua projeção ortogonais sobre uma reta são congruentes? Pessoal, congruentes quer dizer o quê? Mesma medida. Observe essa linha, esse daqui que sim, pessoal. Qual deles ficou com a mesma medida? Celinha, delinha? Isso. Por quê? Alguém sabe por quê? Eu coloquei porque eles são paralelos. Perfeito. É exatamente por isso. Porque eles são paralelos. Ontem eu vi um vídeo que eu quase te mandei. Não sei nem por que eu não te mandei. Mas era um vídeo provando que 0,9999999 é igual a 1. Porque quando a gente vai representar uma dízima periódica, a gente coloca o período em cima do 9. Eu fiquei tipo assim, meu Deus, isso O faz Caio todo tinha feito sentido. isso com a gente, não? Eu fiz essa prova com vocês em sala de aula. Ai, eu não lembrava, tio. Eu só sei que eu fiquei Uma assim, meu Deus. sociedade. Eu tava Professora pensando, Pra que mim, desconta 0, isso nunca vai fazer sentido. décimos para não dar 10 para o aluno. eu lembro que foi até a Bárbara mesmo que ficou questionando, né, Bárbara? Por quê, professor? Mas não é a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? Até hoje eu não entendo isso. Não entra na minha cabeça. Como que 9,9999 é igual a 1? Não faz sentido. É 9 dividido por 9 é igual a 1. Mas não faz sentido. Será Não que faz. os números racionais, num momento do infinito, deixam de ser racionais? Aí você já tá começando com Júlia, as pelo amor de Deus. paranoias artificiais. Não é aula de química ainda. Filosofia é outra aula, gente. Vamos. Não, na verdade é Não, na aula de química o mesmo. professor tava quase fazendo todo mundo desacreditar nas coisas, velho, na moral. Eu cheguei a acreditar de que esse computador, na verdade, era uma máquina do tempo. Foi loucura. Tudo Gente, culpa do gato. O Gustavo fez com vocês a aula dele de química quântica? Ai, ai. Eu fazia uma de física quântica com meus alunos também. A gente fazia junto, na verdade. Eu fazia de física e ele de química. Rapaz. Dava uns Só barcos, uma tá? pergunta rápida. Que página é essa mesmo? Eu tô na 45. Vamos lá, gente. Letra B. Quando um segmento de reta não é paralelo à reta de projeção, o que podemos afirmar sobre a medida de sua projeção ortogonal sobre essa reta? Então, por exemplo, quando não é paralelo, que é os 3 outros casos, qual é a medida da projeção? Ela é menor ou é maior? Menor. Menor, gente. Sempre vai ser menor. Em que condição a projeção ortogonal de um segmento de reta sobre uma reta é um ponto? Quando é perpendicular, perpendicular. né? Tá vendo? Perpendicular. E, por último, a projeção ortogonal de um segmento de reta sobre uma reta pode ser maior do que sua medida? Justifique. Pode ser maior, pessoal? Não. Não, não pode. Por quê? Ou é menor ou é igual. Não tem como não existir uma maneira de fazer ficar maior. Não tem muita A não lógica ser que a luz venha de outro ângulo, não de cima. Isso aí. Então, a menos que a luz venha de um... Seja de um... Por exemplo, deixa eu tentar explicar isso aqui, desenhando, que aí vai ficar mais fácil. Pessoal, olha só. Vou dar 2 situações aqui interessantes para vocês. Em primeiro lugar, a gente tem aqui uma reta, ok? De projeção. E a gente aqui em cima tem um negócio que eu vou projetar. Se você tem uma luz no infinito, uma fonte de luz do infinito, isso é física, tá? Óptica. Se vocês têm uma fonte de luz no infinito, pessoal, o que acontece? Ela vai estar vindo raios sempre paralelos uns aos outros. Isso quer dizer o quê? Que a sombra formada, ela vai ter exatamente a mesma medida da reta original.
ok? Mas existe uma situação que isso não é verdade. É quando você tem uma reta, ok? Formada especificamente, desculpa, uma reta formada, uma sombra formada, uma projeção formada a partir de uma fonte de luz que esteja próxima da gente. Pessoal, imagina que a gente tem aqui o Sol. Uma fonte de luz, uma lâmpada, qualquer coisa aqui. Vocês concordam comigo que a luz projetada por ele não vai ser paralela? Ela vai ser para cá, para cá, para cá, para cá, e assim por diante? Ela vai ser radial? Aquele lindo solzinho do infantil. Passa até hoje. Isso é interessante, pessoal, por um motivo. Que quando a gente fizer a sombra disso daqui, olha o que vai acontecer, ó. Vai vir nesse ângulo de cá e nesse ângulo de cá. Então, quer dizer que a sombra formada vai ser essa daqui. Então, a sombra, Então, nesse não caso, vai é vir maior. dentro desse negócio aí, né? Oi? Então, não vai vir, tipo, antes dessas linhas aí que você fez amarelas. Isso, ela vai ser por causa da posição da fonte de luz, tá vendo? Ela vai ser... Ah, entendi. Tá? Isso não acontece. Isso eu só estou mostrando para vocês por que não existe. Toda projeção ortogonal que a gente fizer, ela vai ser perfeitamente paralela. O que eu quero demonstrar para vocês é o seguinte, que o único caso que ele seria maior é se a gente movesse a fonte de luz. Beleza? Que aí teria uma projeção como essa. Meus amores, vocês conseguem visualizar aonde que essa projeção, essa projeção ocorre? Com a fonte de luz próxima? Alguém tem ideia? Sim. Não, pera, o quê? Qual que Eu foi a quero um pergunta? exemplo real disso daqui acontecendo, da luz, da projeção se expandindo. Ué, o Sol a Terra não gira em torno do Sol? Sim. E aí, tipo, as sombras mudam de lugar. Não é bem isso, porque como o O Sol tá muito... entardecer. O entardecer, o sol tá vindo. No entardecer, o sol tá vindo num ângulo diferente ao nosso vertical. Não é bem... Deixa eu explicar. É porque a luz vai em todas as direções. Uma lâmpada, quando você vai trocar uma lâmpada, aí pede para ligar para testar, aí você tá olhando para a lâmpada, aí você toma aquele choque no olho. Basicamente. Pessoal, a questão do Sol, deixa eu só explicar para vocês por que não seria o caso, porque é o seguinte, mesmo que a gente estiver em outra posição aqui no planeta Terra, por exemplo, o Sol está aqui, a gente está aqui, no entardecer, vamos colocar assim, o que acontece? Não mudou o fato dos raios serem paralelos. Só que a diferença é o seguinte, que a gente está recebendo eles de outro lado. Então, em vez da gente receber ele diretamente de cima, a gente está recebendo ele lateral. Tá? Então, a gente está recebendo os raios de luz assim, ó, na lateral, paralelos. Okay? Mas não mudou o fato do funcionamento dos raios paralelos. Um exemplo muito legal disso, que eu acho que é o mais fácil de poder visualizar, é o projetor da sala de aula de vocês. Pessoal, para pensar. O projetor, a gente não liga, ele não sai de um focozinho pequenininho e mostra a tela inteira no quadro? E quanto mais às vezes eu me longe pergunto do como é que quadro, isso maior vai funciona. ser. Às vezes eu me pergunto como é que sai daquele pontinho pequenininho e vira aquele negócio. Lente. É lente convexa. Vocês vão estudar isso em... É verdade, aquelas lentes. Basicamente é o seguinte, a luz é bem interessante. Inclusive, eu vi um vídeo de um cara construindo o próprio projetor. Muito massa. Você tem um tubo, pessoal, e aí você tem uma fonte de luz aqui, tá? Normalmente é um LED bem poderoso. Depois você tem uma tela que deixa a luz passar, no caso, que aí nessa tela mostra o que você está apresentando. Aí quando a luz passa por aqui, ele usa a tela a tela controla a quantidade de luz que passa em cada ponto, vai projetar, então, uma imagem diferente. Um exemplo disso interessante é o seguinte, todo mundo olha para a tela que vocês estão vendo agora. Essa tela que vocês estão vendo agora, pessoal, ela possui uma luz de fundo nela. Tá? A tela representa as coisas, tudo bem, mas ela existe uma luz de fundo que faz a tela ficar na cor que ela está aí para vocês. O que é a diferença para um projetor? Ela tem uma luz muito mais forte e o que ele faz? Ele projeta aqui, que você tem um monte de luz espelho, mas no final você tem uma luz, uma lente específica, que ela é o seguinte. Que ela é mais ou menos assim. Tá? E quando a luz bate nela,
ela vai jogar a luz para todos os lados. Então, ela vai expandir a luz. E essa expansão é o que faz ele aumentar a projeção, tá? Então, pessoal, tudo isso é interessante para a gente, porque isso aqui também tem relação com desenho em vista, também tem relação com projeção. Tudo isso é importante para vocês entenderem como que funciona essa matéria. Ok? É isso que eu queria falar? Tinha outra coisa, mas eu esqueci. Depois eu volto, se eu lembrar. E aí, agora a gente tem essa situação aqui que ele pede o seguinte, ó. Considere as figuras contidas no mesmo plano e faça a projeção da seguinte curva sobre a reta R. Gente, não importa se é uma curva, não importa o que aconteça. A gente tem A até B. A sombra não vai fazer diferença do formato, tá? Então, tá de A até B, tá tudo tapado? Beleza. A até B. Quem for para engenharia tem uma parada muito massa, gente, que a gente faz. A gente pega, faz uma integral, que é um tipo de conta que a gente faz, basicamente o seguinte. Imagina que a gente quer descobrir a área embaixo dessa curva aqui. Bom, concorda comigo que a gente não sabe calcular a área de coisas curvas como essa? Mas na engenharia tem como. É muito massa. A gente faz um cálculo, como eu falei, chamado integral. A gente limita ele do ponto A até o ponto B. Limita ele da reta até a função que define essa curva. Ok? Então, é uma integral dupla, essencialmente falando. A gente dá os limites para ela. E aí, calculando ela, a gente consegue calcular essa área. É muito top, é muito top mesmo. Saudades. Essas definições de top são meio estranhas, né? Eu concordo, são sempre. Gente, é bonito. E melhor, depois a gente aprende a calcular a integral tripla, que é o volume. Imagina se você pega esse objeto, essa curva aqui, e você gira em torno do eixo. Forma um objeto tridimensional com esse formato aqui. Aí, para calcular o volume dele, a gente faz uma integral tripla. Olha só. Eu não sei nem o que dizer, sabe? Vida. Sendo que a projeção de um segmento de reta AB sobre a reta R é um ponto e sobre a reta S tem a mesma medida do segmento de reta AB, represente no mesmo plano as retas RS e o segmento de reta AB. Bom, vamos lá então. Ó, a gente tem a reta R, que é a base, né, é a reta de projeção, e nós temos um segmento de reta AB, e ele quer saber, AB representa o mesmo reto, as retas RS e o segmento de reta AB. Bom, então ele fez um plano RS, né, fundamentalmente. Saúde. Desculpa, normalmente eu muto, mas foi muito rápido essa daqui, tá? Perdão. Vamos lá. Sendo que a projeção de um segmento de reta AB sobre a reta R é um ponto, o que significa isso, pessoal? Se a reta B sobre a reta R é um ponto, quer dizer que ele é perpendicular. Então, ó, reta R fez um ponto, então é perpendicular a B. E sobre a reta S, que no caso é outra parte do nosso plano aqui, a gente vai ter, então, uma projeção que é o quê? O mesmo tamanho da original. Tá vendo? A linha B', mesmo tamanho, a linha B' aqui vai ser um ponto. Então, aqui, pessoal, é o primeiro momento que vocês estão vendo uma projeção em duas vistas. Uma vista lateral e uma vista superior. Tá? Visto de cima é um ponto, visto do lado é a mesma reta. Corrigiram? Eu sei Tá que a maioria... doido? Como é que tem como desenhar isso em 2 segundos? Peraí, professor. Magic. Não quero paneadas, não. Graças a Deus, férias semana que vem, gente. É rapidinho, 40 minutos. Férias, né? Porque para a 40, gente... nem meia hora. É só correr. É só furar algumas leis. Faz parte. É igual vocês. Se ninguém descobrir, não tem problema.
regra. Desde quando? Isso é relacionado ao quê? O que se trata? Não, porque eu tava falando que eu vou para Linhares. Ela falou, uns 40 minutos. Eu falei, se você correr, menos de meia hora. Aí eu falei, só você furar algumas leis. Aí eu falei assim, igual vocês, né? Se ninguém ver, não tem problema. Nossa, entendi. Caramba. Nossa. Vamos lá, gente. Foi? Foi. A projeção ortogonal de uma figura geométrica. Então, agora a gente vai entrar realmente nas vistas, pessoal. Que é aquilo que eu expliquei até para vocês na última aula e meio que revi hoje. De uma linha é bem simples. E de uma figura? Bom, fácil. Olha só, a gente tem um círculo aqui. A projeção dele, vista superior, é um círculo, né? E se a gente fizesse uma vista lateral, na verdade, que ele só girou a figura, mas que ele seria uma vista lateral, seria uma linha reta. Tá? Isso aqui é uma figura bidimensional. Uma figura bidimensional, pessoal, uma figura plana, ela sempre vai ter uma das suas vistas sendo uma linha reta. Tá? Mas não precisa nem se preocupar muito, porque a gente não vai fazer muita vista de figura plana. A gente vai fazer de figuras tridimensionais. Pessoal, se nós temos aqui poliedros, tá? Só para se forem retas, compostos por retas, essencialmente falando. Se for um círculo, né? Dois círculos, como esse daqui é uma esfera. Espero que vocês consigam visualizar que isso é um leão morto, né? Uma esfera. Porque é uma esfera. Nossa, A cara da Inaê. Foi eu, a primeira vez que eu ouvi. Decepção, Vamos Inaê. voltar pra esfera? Vamos voltar ali pra projeção? Vamos lá. Pessoal, então olha só. Na moral, Vou Caio. pegar uma esfera e você olhar ela de lado. Cadê a uva? Uva. Uva, me ajuda, uva. Uva sobreviveu ao coronavírus? Vou estar de mal, porque eu tô muito tempo sem Forte. usar ela. Uva vai ficar de bem agora. Vamos lá. Gente, uva. Olha a uva. Se vocês olharem ela exatamente assim, claro, se vocês tiverem com ela na mão, vocês vão ver que é. Mas se vocês olharem para a minha tela, vocês vão ver claramente que o que vocês conseguem ver é um círculo. Correto? Então, a visão dela é um círculo. E se eu virar para vocês ela e mostrar a vista superior, vocês vão continuar vendo um círculo. Só isso. Então, a visão dela são dois círculos. A vista são dois círculos. Então, se eu te der duas vistas aqui que sejam dois círculos, vocês sabem que ela representa um. Se você unir os dois círculos, no caso, né, vai formar uma esfera. Simples e puramente isso. E aí a gente pode ter isso para vários objetos, né? E aí eu vou fazer isso aqui com vocês para a gente poder ficar mais claro essa parte aqui. Em primeiro lugar, qual será o formato da projeção ortogonal de um círculo sobre um plano se ele estiver inclinado em relação ao plano de projeção? O que eu quero dizer com isso? A gente tem um plano de projeção. Ok? Fundamentalmente falando, seria mais ou menos isso. E quando a gente tem o círculo, eu não vou conseguir representar isso em 2D, não. Esquece. Tem ali no livro, não? Oi? Tem ali atrás, na outra página. Deixa eu pegar aqui. Na 47 aí, não dá pra ver, não? 47. Então, é por isso que eu prefiro ter ter na sala de aula. Deixa eu pegar aqui. Projeção de esfera, de círculo, sobre plano inclinado.
Mais ou menos isso, pessoal. Olha só. A gente tem o círculo, tá vendo? Deixa eu pegar aqui. Acompanha aqui, pessoal. Todo mundo consegue ver o círculo aqui em cima? Ok? Qual é a projeção que ele vai causar? Se a gente olhar esse plano 2 aqui, ó, esse plano aqui, esse plano cinza, ele forma o quê? Um círculo. Concordam comigo? Simples e puramente o círculo. Porém, se a gente olhar esse plano π, pessoal, tá? Esse plano aqui que está inclinado, não vai mudar o fato que a gente vai ter uma sombra. Só que olha o formato dela, pessoal. Aqui ele formou isso daqui. Por causa do ângulo dele, ele vai ser alongado aqui e vai subir aqui. Então, gente, essa figura formada aqui é uma elipse. Tá? É próximo de um círculo, mas não é um círculo alongado, fundamentalmente falando, né? Então, dependendo da inclinação do plano, a gente vai ter situações diferentes. Um outro exemplo interessante sobre isso, que agora eu lembrei o que eu queria falar antes, é o seguinte. Imagina que eu tenho aqui, pessoal. Eu quero projetar essa reta aqui, ok? Sobre um plano, sobre uma reta de projeção. Só que a minha reta de projeção, pessoal, eu não vou fazer ela na horizontal. E se eu fizer a minha reta de projeção assim? E a luz vier continuar vindo direto de cima. Perceba que a nossa projeção aqui ela vai ser o quê? Maior do que a original. Isso é um caso especial, tá, pessoal? Isso normalmente não é cobrado dessa forma, porém, eu já vi ela num vestibular, tá? Eles colocaram isso e você tinha a reta e o plano que não era horizontal, o plano de projeção não era horizontal, e aí isso formava um triângulo para você calcular o valor da reta B. Ah, Ok? mas é a mesma coisa, mais ou menos, né? É a mesma coisa, entendeu? Só estou mostrando uma situação que pode parecer diferente do normal, tá? Mas realmente acontece isso aqui. Então, gente, só para finalizar a atividade, se a gente tiver um círculo em um plano que não seja perpendicular, no caso, seja na diagonal, a gente vai ter uma elipse formada. Ok? Então, aqui é uma elipse. Plano inclinado. É correto afirmar que a projeção ortogonal de uma esfera sobre um plano terá sempre a forma de um círculo com o mesmo diâmetro da esfera? Sim, né, gente? Não importa como você olhar uma esfera, ela vai ser sempre um círculo, né? Tem muito o que falar diferente nisso, não. Lembrando que projeção é sempre com luz paralela, né? É sempre perfeitamente paralelo, então vai respeitar sim o diâmetro original. E a gente vai passar para as divertidas, que é a atividade número 1. Gente, um cubo vai ser representado por quadrado e quadrado. Oh. Um paralelepípedo, retângulo, vai ser formado por um quadrado aqui e por um retângulo aqui embaixo. Um cilindro é representado por um retângulo e um círculo. E um cone é representado por um triângulo e um círculo. Realmente, a forma mais simples de pensar nisso, pessoal, e se eu colocar uma luz aqui do lado? Qual vai ser a sombra formada por ela? Se vocês conseguirem fazer essa visualização, vocês conseguem responder as atividades. Dá um tempinho para vocês desenharem.
Ai, ai. Acabaram? Não. Assim, ficou horrível, porque é meio difícil fazer linhas retas, mas a gente tenta. Tudo bem, gente, não tem problema não. Façam o melhor que puderem. Para mim é o suficiente. Hum. Foi? Não, mas Pessoal, pode passar, depois a gente termina. não, passa não. Pode tirar um print e eu vou finalizar a aula mesmo. Ah, tá. Meus amores, é o seguinte. Vocês têm atividade para fazer, né? Já está marcado lá. Vistas aqui, é a mesma coisa que eu falei antes, tá vendo? É ver de vários lados. A diferença é que a gente vai aumentar para 3 vistas agora. E aí, faço as atividades bonitinho. E amanhã a gente vai continuar, tá? Para poder finalizar. E só um detalhe, essa matéria meio que ela vai acabar no máximo semana depois que a gente voltar às aulas. Então, é uma matéria de 2 semanas mesmo, tá bem pequenininha. E aí a gente vai começar teorema de Pitágoras no plano cartesiano. Parece uma coisa difícil, mas na verdade é muito simplesinha, tá? Meus amores, beijos, abraços e até a próxima. Tchau, até. Tchau, gente.